Estamos em dezembro. Que bom, que bom. E nós temos já algo que sempre fazemos no mês de dezembro aqui na igreja. Uma palavra que nós entendemos, e como este ano temos muitos novos membros, muitos irmãos que já chegaram a Mananciais nesse ano. Para você vai ser a primeira vez, mas precisa se tornar uma prática anual. Hoje é o dia que nós vamos falar a respeito de fechar para balanço. Fechar para balanço é extremamente importante, né? O que muda em dezembro? Nada, a não ser que algo mude dentro de você. É mais um dia, é mais uma semana, é mais um mês do ano, é mais uma estação, mas para que haja mudança, é necessário que algo mude de dentro para fora na sua vida. Você precisa realmente passar por uma experiência de renovação de mente para que você possa experimentar novidade de vida, porque a sua vida depende totalmente das suas escolhas. As suas escolhas são baseadas nos seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles são fruto ou do acaso, ou de influência, ou de meditação. Tem pessoas que elas não meditam em nada, vão só, deixa a vida me levar, e a vida vai empurrando, e daqui a pouco ele não percebe que ele é influenciável, e nisso ele acaba se moldando às influências que recebe. Filhos de Deus não podem ser assim. Nós precisamos ser pessoas que meditam junto com o Espírito Santo a respeito da nossa vida, da nossa salvação. A palavra de Deus tem um texto que eu gosto muito, que está em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, ele está falando a respeito, Paulo ministrando aos filipenses, falando a respeito do estilo de vida e do proceder deles, como deveria ser. Ele fala assim, meus irmãos, como vocês sempre, Filipenses 2, para quem está anotando, quiser abrir, Filipenses 2, versículo 12, ele fala assim: assim como vocês sempre me obedeceram, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, que eu não estou com vocês. Ele fala, trabalhe a sua própria salvação com temor e tremor. A salvação, ela é o quê? É uma mudança de vida que recebemos a partir do nosso novo nascimento em Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, em todas as áreas. Você não é só salvo para a eternidade. Você é salvo dos seus pecados, você é salvo da sua geração, você é salvo de uma história que não era legal, mas que agora você tem uma nova vida com Deus. E ele fala, desenvolver essa salvação que alcança todas as áreas da sua vida. E ele fala, continuando no versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Quer dizer, eu preciso olhar a minha vida, isso aqui não está padrão divino, fala, Deus, quero no padrão divino, como eu me alinho com a sua vontade, como eu me alinho com o seu padrão, com os seus valores, como eu faço as coisas acontecerem da forma que elas precisam acontecer, para que eu experimente o melhor que o Senhor tem para a minha vida. E a verdade é a seguinte, nada muda do lado de fora, sem que haja uma mudança do lado de dentro. Porque o lado de fora é resultado de dentro. Mudanças exteriores, estou falando rápido, né? Tem hora que eu desembesto. Ai, deixa eu respirar. Para que eu estava correndo, hein? Aguinha, aguinha. De vez em quando, é que minha esposa não está aqui. Ela está lutando com uma pedrinha no rim, irmãos. Esse fim de semana está doído. Mas vai passar em nome de Jesus. Amém. Nós estamos orando, vai expelir, amém? Amém. Em nome de Jesus. Mas quando ela está sentada aqui na frente, ela faz assim para mim, ó. Ai, ai. Sabe, irmãos, as áreas da nossa vida que precisam de mudança no exterior, essas mudanças só irão ocorrer a partir de mudanças interiores. As mudanças exteriores da nossa vida,
você quer mudar qualquer realidade exterior da sua vida, vai ser exigido uma mudança interior primeiro. Muitas vezes estamos esperando mudanças do lado de fora, que só irão acontecer a partir de mudanças do lado de dentro primeiro. Se nós não alcançarmos essa revelação a respeito do que é necessário mudar dentro, não alcançaremos os resultados do lado de fora. Por isso que Deus é um Deus de estações, e Deus estabeleceu processos muito legais. Deus não precisa, Ele é eterno, Ele não tem início, Ele não tem fim, Ele é contínuo e Ele é imutável. Isso é Deus, amém? Amém. Deus, mas nós não somos Deus. E para nos ajudar, Ele já deixou um padrão logo no início da Bíblia. A Bíblia começa assim: no primeiro dia, Deus criou céus e terra. Foi lá, o que Ele fez? Avaliou, analisou e deu uma avaliação. Bom, primeiro dia, fez, olhou, bom. A Bíblia diz que segundo dia, Deus fez as coisas, avaliou, viu que era bom. Terceiro dia, viu que era bom. Aí Ele vai e avalia, opa, viu Deus, criou o homem estava só, viu que não era, vou fazer uma disjuntora. Deus erra? Não. Eu creio que todo esse processo Ele deixou ali para que entendamos que todo processo tem fases, todo processo tem continuidade, todo processo precisa de avaliação e todo processo está sujeito a ajustes. E nós devemos fazê-lo para que tudo no fim seja bom. Então a vida é assim: início, meio e fim, implantação, desenvolvimento e conclusão. A vida é plantar, cultivar e colher. A nossa vida, ela é resultado de processos. Muitas pessoas não gostam de processos. Quem não gosta de processo não processa. Quem não processa não tem resultados sólidos na sua vida. Processos são sequências contínuas de fatos ou operações que apresentam uma certa unidade entre si, que contribuem para a realização, a concretização, o estabelecimento de algo, a partir de certa regularidade, de um ritmo, de um andamento, de um desenvolvimento. O resultado vem no fim. Nós precisamos aprender a amar os processos. A vida espiritual é um processo, casamento é um processo, criação de filhos é um processo, vida profissional é um processo, vida financeira é um processo, tudo resultado de processo. A palavra de Deus diz em Daniel, capítulo 2, que Deus é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Olha agora o que eu gosto. E Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então eu quero ser uma pessoa sábia e inteligente que recebe entendimento de Deus a partir de compreender os processos e as estações e os tempos da minha vida. Nós chegamos ao fim de mais um ano. É muito bom celebrar. E há o que celebrar, amém? Você tem o que celebrar? Amém. Vamos celebrar, chegamos na fase de gratidão. Chegamos numa fase muito importante da nossa vida. Celebrar as conquistas deste ano, 2024. Para a nossa igreja, por exemplo, foi um ano maravilhoso. Abrimos várias igrejas, batizamos mais de 1000 e tantas pessoas esse ano, que eu acho isso maravilhoso. Nós tivemos muitas centenas de pessoas concluindo nossas escolas. Nós tivemos dezenas e dezenas de bebês nascendo este ano, novos filhos de Deus chegando, novas famílias recebendo essas heranças maravilhosas. Há muito o que comemorar como igreja, né? É muito bom celebrar.
Nós estamos concluindo um período que Deus estabeleceu, que a vida deveria se contar assim: dias, semanas, meses, estações, anos, setênios, décadas. A vida deveria ser trabalhada dessa forma. Por quê? Para que você possa fazer, realizar, avaliar, corrigir, agregar valor, agregar processos, expandir seus resultados, porque nós fomos salvos por Deus, não só para sermos salvos da morte eterna, fomos salvos por Deus para escrever uma história de relevância nesse mundo, em que as pessoas vão olhar para nós e conhecer Deus através da operação dele na nossa vida, que é uma operação de bênção, de prosperidade, amém? Quando eu estou falando prosperidade, não é só financeira, é um casamento feliz, filhos bem criados, saúde estável, saúde, boa saúde, saúde financeira, saúde relacional com as pessoas, um ciclo de amizade saudável, feliz, saúde espiritual, onde você desenvolve seus dons, seu ministério, onde você ganha pessoas para Jesus. Há muito que se realizar, há muito que conquistar, há muito que fazer, há muito que se estabelecer. E se você não para avaliar tudo isso, você anda num ritmo muito aquém daquele que você poderia estar andando, e isso significa ter menos do que poderia ter. Nós precisamos, irmãos, ter responsabilidade com as fases da nossa vida, com os tempos em que estamos vivendo na nossa vida. Eu vejo muitas pessoas muito despreocupadas, até confortáveis demais. Pastor, mas não está nada ruim na minha vida, está tudo bem. Eu não troco o melhor pelo bem. Eu não sou o tipo de pessoa que me conformo com o bom, abrindo mão do melhor. Eu creio que nós, como filhos de Deus, temos que cada dia mais crescer em relevância em cada área da nossa vida. Cada vez temos que ser mais crentes, mais de Deus, mais santos, mais sábios, mais prósperos. Temos que influenciar mais pessoas, temos que ter mais resultados. Por quê? Porque isso glorifica a Deus. Deus é glorificado através do nosso testemunho, da nossa história de vida. Nós não podemos tratar a nossa vida de forma negligente ou até passiva, como se conformando. Sabe por quê, irmãos? O que está bom hoje, se não for desenvolvido, pode ser ruim amanhã. Pode não ter o valor agregado que você precisaria ter para suportar uma adversidade. Eu vejo pessoas que vivem no limite financeiro, deveriam ter um pouco de folga, mas não tem. Vivem no limite profissional, está arriscado no emprego, não evolui profissionalmente, não cresce, deveria estar sobrando. Mas não, já estão ali meio que só tocando o trabalho, como se fosse mais um dia. Amanhã você perde emprego, como vai ficar? Eu vejo pessoas com a saúde, não cuidam da saúde, não se preocupam com a saúde, não fazem exames de rotina, mas eu não tenho nenhum problema de saúde. Mas você está pronto para uma adversidade? Você está pronto para uma doença crônica, talvez da sua família, que possa te atentar contra a vida? Você tem saúde sobrando para resistir seus anticorpos contra alguma coisa, adversidade? Pastor, isola. Não, irmãos. A vida é assim. A vida, ela sempre traz desafios. Ela sempre tem seus contratempos. A vida, muitas vezes, é injusta. E nós precisamos estar sempre nos qualificando cada vez mais para quando essas adversidades, essas injustiças, essas intempéries da vida, esses contratempos chegam, você poder permanecer firme, a Bíblia fala. Permanecer firme. Por quê? Porque eu estou aqui, firmado. Né? Eu tive um problema de saúde, eu não sabia, porque eu nunca tinha feito exame. Fugiu. Doutor Diogo, quando a gente faz o exame para ver se tem trombose, eu esqueci o nome. O Doppler.
Eu nunca tinha feito um Doppler na perna, né? Eu nunca tinha feito. Eu sempre andei de bicicleta, sempre tive, nunca nem tive a perna tudo certinho, os músculos certinho, que eu ando de bicicleta há mais de 35 anos. Eu não podia imaginar que eu tinha um trombo na perna. Nunca eu ia imaginar isso, todo dia andar de bicicleta, nunca senti nada. Um dia, eu cheguei uma dorzinha aqui, falei para minha esposa, acho que hoje eu fiz muita força, faz uma massagem aqui. Ela fez uma massagem aqui, o trombo soltou, eu tive um AVC. Meu olho parou, minha boca parou, minha mão parou. Eu naquele hospital, numa cama, o médico, a gente não sabe o quanto volta, não sabe se volta. Pela graça de Deus, eu tinha um furame oval, passou, senão ia ser algo muito, um evento muito pior de saúde. A minha recuperação foi fenomenal, e os médicos falaram, ainda bem que o senhor faz muito exercício, faz todo tipo de exercício, faz musculação, faz pilates, anda de bicicleta, você tem a sua sinapse se refazem muito rápido, você tem toda uma habilidade, você tem uma boa saúde. Se você não tivesse uma boa saúde, esse evento poderia ser muito mais crítico para a sua vida. Eu agradeci a Deus que eu tenho rotina de saúde. Mas você vê, não foi negligência, foi ignorância. Mas graças a Deus, eu sempre mantenho um estilo de vida de saúde, com o que come, com exercícios físicos, né? Eu sempre me preocupo, eu aprendi isso lá com meus pais, né? Meus pais tinham uma rotina muito interessante, porque não tinha computador, não tinha celular. Eu sou dessa época, sem internet, sem computador, sem celular, na caderneta com a caneta, né? E meu pai recebia, ele trabalhava numa empresa, recebia toda sexta-feira, meus pais sentavam os dois lá na mesa de casa, para fazer a contabilidade da semana, onde iria o dinheiro da semana, aonde iria, como iria pagar as suas despesas, meus pais nunca fizeram dívidas, e eu aprendi que se conversa sobre as despesas da casa, se conversa sobre o dinheiro que entra, para onde ele vai, como as coisas vão ser feitas. Muitas pessoas não têm processos, não fecham para balanço, vão acumulando dívidas, vão gastando desordenadamente. Então é muito importante uma palavra dessa, porque muitos só acordam depois, como a gente diz, depois que a vaca foi para o brejo, na saúde, nas finanças, no casamento. Deixa eu lhe perguntar, como foi 2024 para você? Se você tiver que dar uma nota para o seu ano, uma nota, seja franco com você. Este culto não acaba aqui, este culto acaba na sua casa essa semana, a hora que você sentar com a sua esposa e com seus filhos e fizer lição de casa. Não porque o pastor pediu, mas porque é saudável para a sua família e para a sua vida. Fazer esse tipo de avaliação, de contextualização de realidade. É muito importante. Sabe, foi um ano de bênçãos, que nota você dá? Foi um ano de realizações, que nota você dá? Na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na criação dos seus filhos. Foi um ano de provações, por quê? Foi um ano de desafios, por quê? Foi um ano de conquistas, quais foram? Vamos lá, tem coisas que deveremos dar graças a Deus, que não daremos se não observarmos, e tem coisas que precisamos falar, Deus, me dá sabedoria para eu não repetir essa história o ano que vem, porque graças a Deus chegou dezembro, e eu posso reprogramar mais um ano da minha vida. É importante fecharmos para balanço, irmãos, não é porque vou ficar aqui avaliando lucro e prejuízo, ônus e bônus, mas também, para quê? Para que você possa se tornar mais humilde, chegar diante do Espírito Santo e falar, Espírito Santo, me ajuda a fazer esse balanço aqui.
o que realmente é valoroso, o que realmente é valioso, o que realmente contribui, o que está afetando o quê, ou o que pode promover mais o quê. Eu lá em casa, eu tenho esse costume com os meus filhos, até porque eu tenho um filho de 20 anos, um de 19 anos, um de 16 anos. E, em outras palavras, eles estão grandes. Esse mês nós sentamos em família, nós 5. E nós falamos: filho, você está com 20 anos, qual o seu plano para a próxima década? Está com 19 anos, qual o seu plano para a próxima década? Você está com 16 anos, qual o seu plano para os próximos 5 anos? É muito difícil um garoto de 16 pensar em 10 anos, mas o de 20 tem que pensar. O de 19 tem que pensar. Porque ele conclui uma etapa inteira da vida e vai começar uma nova, e ele precisa pensar. E a gente conversa como família. A gente conversa, a gente ri, a gente chora, a gente faz críticas, a gente promove os talentos, a gente fala dos acertos, dos erros, a gente fala daquilo que foi legal, daquilo que poderia ter sido diferente, do que teve proveito, do que não teve. Eu faço isso sempre na minha casa com a minha esposa e com os meus filhos, porque eu quero que meus filhos tenham sucesso, eu quero que eles sejam homens conscientes da vida, das adversidades, das dificuldades. Hoje não está fácil a concorrência aí fora de trabalho profissional, a necessidade de se aplicar profissionalmente, de se dedicar aos estudos, o custo das coisas, escolher o que fazer com a sua vida. E a gente muitas vezes não observa esse tipo de coisa e vai deixando a vida ir. Só que o problema é que Deus trabalha conosco. Deus trabalha conosco. Se você não quiser trabalhar, as coisas de Deus também não funcionam para você, porque tudo na sua vida é a partir de fé. Fé é fruto de razão e lógica, daquilo que Deus espera e tem para você. Fé tem a ver com projeção futura daquilo que você sabe que Deus tem reservado para você. Sabe, muitos de nós precisamos ainda entender que ter algo sólido na vida é resultado de um ser. Eu sou isso, por isso eu tenho isso. Frutos que vêm de simples conquistas não são duradouros. Os frutos duradouros na vida são aqueles que vêm a partir de quem eu realmente sou. Você pode ganhar um prêmio de alguém, uma herança de alguém, ter uma bênção isolada no momento, isso é tudo maravilhoso, mas a sua vida é pautada em quem você é. E o que você é resultado de processos interiores, de consolidação da sua identidade, dos seus deveres, obrigações, das suas vontades e dos seus valores. Por isso precisamos estudar cada vez mais a palavra, cada vez mais entender o que Deus tem para nós. Deus quer investir na minha vida, Deus quer investir na sua vida, porque Deus é o primeiro a querer que não lhe falte nada, porque Deus é bom, Ele é abençoador. Mas nós precisamos entender, olha o que eu vou dizer, que existe um processo divino de amadurecimento da nossa vida. Deus não quer nos dar coisas sem que nós entendamos para que Ele deu, por que Ele deu. Deus não quer ser aquele Papai Noel que vem te dar um presente e você simplesmente desfruta. Não, Ele quer que você conquiste, Ele quer que você se torne, Ele quer que você realize, Ele quer que você cresça, Ele quer que você avance. Deus quer fazer uma obra em você, e por causa da obra que Ele faz em você, e você se torna aquilo que Ele projetou, é que você virá a ter tudo que está disponível para a sua vida. Resultado de quem sou, não do pai que tenho. Nenhum pai quer passar a vida dando tudo para os filhos. Nós queremos, no início da vida dos nossos filhos, investir nos nossos filhos. Mas o grande sucesso da nossa paternidade é quando o nosso filho pode andar com as próprias pernas, conquistar
ter as próprias conquistas, as próprias realizações, carregar a sua própria identidade. Irmãos, Deus não é diferente. No início da salvação, Deus vem dando de bandeja tudo na nossa vida. Daqui a pouco, as coisas começam a não ser tão fáceis. Por quê? Porque Deus está trabalhando o seu caráter, as suas motivações, as suas intenções, a sua consciência, a sua maturidade de fazer escolhas, de negar-se a si mesmo, de tomar cruz, de fazer o que é necessário, de se tornar um homem, uma mulher, segundo o caráter de Cristo. Então, você não alcança isso vivendo de qualquer maneira, né? A nossa vida é estabelecida através de ciclos. Tem o ciclo da infância, o ciclo da adolescência, o ciclo da juventude, o ciclo da meia-idade, o ciclo da terceira idade, fases que vão sendo o quê? Resultado de fases anteriores. Progressivamente, na nossa vida, nós vamos escrevendo nossa história pessoal, a nossa história familiar, a nossa história profissional, a nossa história ministerial. É uma somatória de tempos, realizações e consolidações da sua identidade. Você é fruto de toda a sua história. Você vê que hoje nós temos um problema grave na nossa sociedade. Quantos artistas e influencers de YouTube hoje não têm tirado as suas vidas? Suicídio mesmo. Por quê? Do dia para a noite, essas pessoas surgem, ficam famosas, conquistam muito dinheiro, mas elas não estão preparadas para rejeição, elas não estão preparadas para críticas, elas não estão preparadas para mentiras ou injustiças, elas não estão preparadas para comparações, elas não foram forjadas para ter tudo que alcançaram assim. Deus não quer que você seja esse tipo de gente. Ele não quer só te dar as coisas. Deus está muito mais preocupado com quem nós somos do que com o que nós temos, porque Ele sabe que se nos tornarmos, conquistaremos. Quem está entendendo a mensagem? A obra de Deus é em você, para você. Deus trabalha o Rodrigo, para que o Rodrigo. Nós estamos sempre procurando esse Deus que é para nós as coisas. E Ele faz muito. Quem pode dizer amém aí? Amém. Quem aqui recebe bênçãos imerecidas? Todo dia, cara. Porque Ele é um pai bom, um pai rico, um pai generoso, um pai benigno, um pai bondoso, um pai que ama os seus filhos, um pai que se agrada. Deus é incrível, amém? Você pode glorificar Ele aí, glorifica Ele aí, fala assim: obrigado, obrigado pela comida na mesa, obrigado pela minha roupa, obrigado pelo trabalho, obrigado pela proteção, obrigado pelos livramentos, obrigado pela salvação, obrigado pela paz, obrigado por tudo. Amém, irmãos? Tem tanto para agradecer, não é? Que a gente nem merece, cara, tudo isso, e Ele está lá, ó, pá. Mas um pai, a maioria aqui já é pai, um pai não quer passar a vida dando para o filho. Ele quer ver o filho amadurecendo, conquistando, realizando, cooperando, né? Jesus veio, cooperou com o pai, ajudou. Jesus falava assim: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Jesus falava: quem vê a mim vê o pai, né? Irmãos, Deus quer filhos, mas Ele quer filhos maduros. O maduro é aquele que tece críticas a si mesmo. O maduro é aquele que aceita críticas dos outros, né? O maduro é aquele que lida com a crítica de uma maneira de romper limites. O que ele faz? O maduro faz. Eu ouço crítica todo dia. Hoje eu acordei com uma mensagem muito chata. Mandaram uma mensagem muito chata, me criticando. Eu fiquei até mal de manhã, assim. Mas o Espírito Santo falou para mim: você tem culto para fazer? Você tem um monte de gente que te elogia?
um monte de gente que te ama, que tem carinho por você. Você não vai deixar isso estragar o seu culto, não? Estragar a sua comunhão com os irmãos? Eu tenho aprendido, sabe, diante das críticas, é o seguinte: ouve tudo, ouve tudo e retém o que é bom. Talvez a crítica tenha um fundamento, pode não ter todo. Talvez a crítica do cara de 10 tem 3 de fundamento. Trabalhe os 3 de fundamento, melhora nesses 3. Porque a verdade é que nós estamos aqui para melhorar, para evoluir, para parecer cada vez mais com Jesus. E ninguém melhora, evolui, sem fechar para balanço. Esse negócio de deixa a vida me levar é do diabo. O diabo é que trabalha com conformismo, com desânimo, com passividade, com esse negócio de procrastinação. É do diabo. Nós não vamos procrastinar. Nós não vamos ser pessoas passivas, conformadas com o que não está legal. Se não está legal, existe da parte de Deus uma unção para mudança. Sabe? Entenda, irmão. Progressivamente você vai escrevendo a sua história. Então, se você parou em algum momento, retome. Sua vida profissional parou, mas você ainda tem 20, 30 anos para trabalhar, não é hora de parar. Vamos crescer profissionalmente. Você já foi mais crente, já orou mais, já leu mais, já se dedicou mais ao reino de Deus. Deus tem mais para te usar no reino dele. Você não pode parar. Retome. Teu casamento, você já teve mais intimidade, mais comunhão com a sua esposa, mais diálogo com ela, com seus filhos. Retome. Faça uma avaliação séria e fala: cara, eu não vou deixar, porque é nesse deixar de lado, é nesse não atentar, que a Bíblia fala das raposinhas, que vão entrando na nossa vida e roubando. Cuidado com as raposinhas na sua vida. Cuidado. Deus estabeleceu tudo em ciclos, não é porque Ele precisa, porque nós precisamos. E nós precisamos também ser humildes o bastante para falar: esse ciclo acabou, eu preciso avaliar e ter uma autocrítica. Porque Deus espera que eu faça o melhor de mim. Não porque Ele está me cobrando, é porque Ele me ama e é para o meu próprio bem. É para o meu próprio bem. Este culto aqui, eu já ouvi isso. Eu já sei, estava aqui o ano passado. Eu quero saber o quanto você melhorou do ano passado para esse. Quer dizer, eu não quero saber, isso é problema seu. Você não precisa me contar. Eu sei que tem centenas de pessoas aqui que nunca ouviram isso e estão andando aquém do ritmo que poderiam estar andando. Estão realizando aquém daquilo que poderia estar realizando. Estão frustradas. Sua frustração acabou, porque tem uma nova oportunidade ano que vem. Olha que legal. É misericórdia de Deus estabelecer a vida em ciclos. Já parou para pensar nisso? Eu gosto que a Bíblia fala assim: o choro dura uma noite, mas a alegria... no céu não tem noite. Deus não precisa disso, mas também Deus não fica assim. Mas Ele falou: não, vocês sim, vira o dia. A misericórdia do Senhor se renova a cada... Tomou puxão de orelha hoje? Amanhã tem misericórdia nova, vamos acertar amanhã. Pede perdão hoje, seja humilde hoje, acerta amanhã. Para que os ciclos? Para organizar a vida. E tem gente aqui precisando organizar a vida. E eu dividi aqui algumas áreas que eu acredito que nós precisamos organizar a nossa vida. Até porque todas as áreas da nossa vida caminham juntas. Se o casamento está bom, ajuda em outra área. Se a saúde está boa, contribui para outra área. Se os filhos estão bem, todas as áreas, elas são interligadas. Tem comunicação.
quando uma área está ruim, ela cria ruído em outra área. É importante sabermos em qual ciclo, em qual fase estamos de cada área da nossa vida e respeitar esses ciclos, essas fases de cada área e usar das outras áreas que já estão mais avançadas para contribuir para cada uma delas. Eu amo esse negócio de processo. Olha só, Efésios capítulo 5, coloca aqui para mim, Efésios 5, versículo 15. Fala assim: vejamos prudentemente como andamos. Nós precisamos observar, ser prudente. Não como tolos. Tolo é aquele que não está legal e vai deixando. Se ele deixa, pastor, pode ser devagarzinho, mas está piorando. Se não está legal, está indo para pior. Então, vede prudentemente como andais. Não como tolos, mas como sábios. Porque quem anda assim faz o quê? Ele está remindo o tempo. O que é, sabe o que é remir tempo? É resgatar tempo. É recuperar tempo. Coisas que você perdeu lá atrás, que era a hora de ser feito e não fez, você consegue ganhar tempo para fazê-las hoje, porque você está avançando, prosperando, remindo o tempo. E sabe por quê? Porque os dias são maus. Se nós não aprendermos a contar os nossos dias, se nós não buscarmos de Deus sabedoria, nos dias de hoje, que a situação social está crítica, os valores cada vez mais corrompidos, a situação financeira do país não ajuda, a situação política do país incerta, tudo, os dias são maus. Se eu não estiver precavido a respeito das áreas da minha vida, eu posso sofrer prejuízos que nem fui eu que plantei, foi o meu vizinho, foi o meu político que está sobre a minha vida, foi as autoridades que tem na minha vida, foi o dono da empresa que eu trabalho, mas se você não está protegido, e que eu diria que é estar protegido? É prevenido. Eu procuro estar prevenido, né? Ele fala, versículo 17: não sejais insensatos. Eu vejo que tem pessoas insensatas, gasta dinheiro sem fazer conta, não cuida da saúde, vê que não está perfeita, mas ele não faz conta. Você vê quantas pessoas não tinham saúde, não tinham estado de saúde legal, e aí a pandemia chegou de surpresa, não resistiu. Porque ela não avisou que ia chegar, pegou todo mundo de surpresa, e muitas pessoas que já tinham a saúde debilitada sofreram dano pior. Assim é em cada área. Imagina uma crise aí no nosso país financeira, que esse ano está muito difícil. Muitas empresas fechando, muitas pessoas perdendo o emprego. A gente faz como se nada estivesse acontecendo à nossa volta. Isso é insensatez. Precisamos parar. Ah, pastor, mas fico até deprimido. Não, você não tem que ficar deprimido, você tem que ficar feliz, porque o Espírito Santo está te alertando, e Ele vai te ajudar a você escrever as linhas certas, ainda que as coisas aí fora estejam tortas. Amém. Confiando nele, porque Ele é que nos dirige. Pastor, qual área que eu devo avaliar na minha vida? Vamos lá. Primeira é a espiritual. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Não dá para ficar sem. Como que eu avalio isso? Né? Você está cheio de fé?
Você tem sido uma pessoa que tem andado na presença do Senhor? Você tem se tornado mais santo? Ou você tem feito coisas que você não fazia mais? Eu sempre falo, todo mundo sabe quando já foi mais crente. Ou você esse ano é mais crente que antes, ou tem alguma coisa errada. Porque nós temos cada vez conhecer mais o Senhor e nos tornarmos mais crentes. Então, se você não está ficando mais crente, você está esfriando. Se você esfriar, você vai ter muitos prejuízos. Como é que estão os seus dons? Você tem desenvolvido os seus dons espirituais? A Bíblia fala, buscai com zelo os melhores dons. Que dom que você tem desenvolvido? Como é que tem sido a sua vida espiritual, sua vida de oração, de meditação na palavra? Como é que tem sido? Como é que você tem levado a sua vida? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? De quem que você está cuidando? Quantos você já batizou? O quanto da palavra você tem lido e entendido? Porque a sua vida espiritual é o mais importante hoje. Porque se você estiver bem com Deus, estiver na presença de Deus, estiver em comunhão com o Espírito Santo, Ele vai te ajudar. A cada ano, nós temos que ser mais santos. Mais santos. As respostas que damos têm que ser mais maduras diante das pessoas, diante da vida. Eu olho a minha vida, 20 anos agora pastoreando, como eu fiz besteira no início. Eu era muito reativo, eu impaciente, muitas vezes incrédulo a respeito das pessoas, muitas vezes murmurava com Deus até. Eu vejo o quanto eu tenho amadurecido, cada ano que passa, me tornando uma pessoa melhor. Tenho observado coisas nesse ano, fechando para balanço, que eu acho que eu ainda preciso melhorar. Como pastor, como ministro, como um pai espiritual de uma geração. Tem o lado bom? Tem, muitas conquistas. Mas tem o lado que pode melhorar. Minha santidade. Como é que você tem desenvolvido sua santidade? Comete ainda pecados ridículos que não deveria cometer? Respostas que não deveria dar? Cai em tentações que não poderia cair? Vai ser até quando assim? Se nós não pararmos para fazer essa avaliação da nossa vida espiritual, a gente não vai crescer espiritualmente, porque você não vai ver a necessidade de mudar. O segundo ponto que nós vamos parar e avaliar é a nossa vida familiar. Porque primeiro Deus, aí vem a família, porque se o seu casamento for mal, interfere até na sua vida espiritual. Como você vai dizer que está bem se você tem problema com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido? Então como está a sua vida familiar? Na sua relação com o seu cônjuge? Tem tido mais intimidade com ele? Como é que tem sido o diálogo? Esse ano foi um bom ano. Avançamos juntos, conquistamos juntos, trocamos ideias juntos, traçamos planos juntos, investimos. Como é que foi? Como é que estão os seus filhos? Eles estão mais crentes, mais próximos de Deus? Como é que está a vida estudantil deles, ou dependendo da fase profissional deles, ou até o casamento deles, que você pode, como pai e mãe, ajudá-los a acertar em cada área? Como é que está a sua relação com seus filhos? Qual o seu tempo de qualidade com eles? Eles têm reproduzido a sua fé, reproduzido os seus valores? Qual o nível de cumplicidade no casamento, de cumplicidade com os filhos? Qual o nível de unidade do seu casamento? O nível de unidade seu com os seus filhos? Eu tenho 3 filhos, como eu falei. De vez em quando eu avalio que a correria da vida, 1001 atividades, 1001 compromissos, né?
Mas de vez em quando eu oro, o Espírito Santo fala no meu coração: você precisa sair com o seu filho e tal. Eu chamo ele para sair, para ter um tempo de qualidade. Senão daqui a pouco é só aquela conversa de mesa, aquela conversa de corredor de quarto, aquela conversa de carro para chegar no lugar, aquele oi, tchau, fui, já volto. Cadê o olho no olho? Sentir o espírito do outro, sentir como está a alma do outro, sentir como está o momento dele. Porque 1 ano, 2 anos, daqui a pouco 3 anos, mora na mesma casa e se tornou desconhecido. Eu não quero ser desconhecido dos meus filhos. Eu quero continuar conhecendo o coração deles, as motivações deles, as intenções deles. Quero participar dos processos deles. Quero contribuir para o que eles estão sonhando, projetando. Quero ser parceiro deles. Amém? Você não quer isso? Mas se você não fecha para balanço, é capaz de se acordar. Você não é mais o melhor amigo do seu filho. Você não sabe mais o que está no coração dele. Ele talvez já está se perdendo. Você nem viu, cara. É aquele casamento que não para fazer uma conta. A gente não tem mais intimidade. A gente já não compartilha dos projetos. Nem projetos mais temos como família. Parece que não tem mais o que conquistar, não tem mais o que avançar, não tem mais. Parece que as obrigações do dia a dia nos envolvem e daqui a pouco não tem mais isso. Não permita isso, que o casamento esfria. Assim como esfria relações com filhos, assim como esfria a relação com Deus, esfria a relação marido e mulher, vai esfriando e daqui a pouco você está frio. Nunca se vendeu tanto antidepressivo por aí, nunca foram necessários tantos consultórios de psicólogos. Sabe por quê? As pessoas entraram nessa loucura aqui, ó, que é totalmente informal, totalmente frio. Parece que tem amigos, mas não tem. Onde você escolhe o que quer ouvir, você... Não, irmãos. Não dá para ficar escolhendo o que quer ouvir. Nós somos de pessoas que nos amem e que não vão faltar com a verdade. Aqui, você procura quem você segue e você só ouve quem você quer. A vida não se faz assim. A vida precisa sentar com sua esposa, com seus irmãos na fé mais maduros, com seus filhos, com as pessoas que lhe cercam. Essa semana os nossos pastores estão fechando para balanço em suas igrejas. Amanhã nós vamos ter reunião com todos os pastores. Vai ser um dia bem intenso a respeito do balanço de todas as igrejas, né? Não estamos falando de balanço, estamos falando de crescimento da igreja, almas batizadas, pessoas que concluíram os cursos, novos convertidos, quantos entraram para a conexão, como funcionava cada departamento, tudo isso. Aí um pastor me procurou essa semana, a mim, pastor André, falou: pastor, eu posso sentar com o senhor? O senhor tem um tempo para mim essa semana? Eu preciso. E eu falo para eles: quando vocês disserem eu preciso, nós vamos ter que parar e vamos te atender. Porque são mais de 30 pastores. E nós encontramos com ele, eu estava no sítio dando aula, ele chegou lá, ele falou: pastor, eu quero ouvir do senhor, olhando nos meus olhos, o que o senhor acredita que eu preciso melhorar? Eu quero sair daqui com uma avaliação sincera de quem é mais velho, mais experiente. Eu tenho poucos anos de pastor, o senhor tem mais de 20. Eu estou longe de construir o que o senhor já construiu. Pastor, por favor, fala para mim se eu estou no caminho certo, se eu estou enganado, se o senhor está satisfeito, porque eu não quero perder tempo na minha vida. Irmãos, isso é ser humilde. Sabe, fechar para balanço é ser humilde. Tem pessoas que o orgulho dela se transforma em verdadeira teimosia e obstinação no errado. Teimosia e obstinação no erro. O fim é mau. O fim é mau.
Não é legal ouvir, né, da esposa, talvez dos filhos: pai, estou sentindo falta de você. Marido, estou sentindo falta de você. Não é fácil não. Chefe, do seu chefe, não está legal o seu trabalho. Mas aleluia, o ano acabou, vai começar um novo. O que muda? Nada muda se você não muda. Mas tudo muda se você muda. Sua família não pode esperar. Terceiro ponto que você precisa avaliar: a sua vida profissional, espiritual, familiar, profissional. Você prosperou como profissional? Qual o seu nível de reconhecimento no seu trabalho como filho de Deus? Não trabalhando para o chefe, mas trabalhando para Deus, que a Bíblia fala: tudo que fizerdes, faça como que para o Senhor estivesse fazendo, porque é Ele que recebe a glória do nosso estilo de vida como cristãos. Você prosperou no trabalho, né? Você estabeleceu novos resultados este ano, você obteve novas conquistas ali, você teve um reconhecimento, talvez, do seu time, que você trabalha ali, né? Meu pai me ensinou desde novo. Meu pai falava assim: funcionário bom não é mandado embora, ele pede as contas. Porque nenhum patrão quer ficar sem um funcionário top. O patrão se esforça, mas ele não quer perder o bom funcionário, porque depende, o negócio dele depende daquela pessoa. Eu cresci ouvindo isso. Meu pai trabalhou 43 anos na mesma empresa, conquistou tudo na vida sendo empregado. Tudo. Uma vida muito boa, mas era um excelente empregado. Ele falou: meu filho, você não precisa ser o dono. Se você for um excelente funcionário, um excelente empregado, você vai ajudar a sua empresa do seu chefe a prosperar. Ela vai prosperar muito, ele vai contar com você, você vai se tornar uma pessoa importante ali, e você também vai colher os frutos daquela parceria. Eu sei que a gente está numa sociedade, parece que todo mundo tem que ser dono. Por isso que nós temos um país que 90% das empresas fecham até o 3º ano. Porque nem todo mundo tem a competência para ser dono, mas todo mundo tem a competência para obedecer. Basta querer, contribuir, se associar, fazer parte, ser colaborador. Todo mundo aprende, todo mundo pode se desenvolver nas suas competências de colaboração, desenvolvimento e realização. Mas você precisa avaliar. Sabe, o homem tem se tornado muito teimoso. Primeira coisa que Jesus ensinou na sua pregação em Mateus capítulo 5 é espírito humilde. É necessário que sejamos humildes na nossa vida profissional. Eu não tenho alcançado objetivo. Será que eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo? Será que eu estou com a qualificação certa? Espírito Santo, fala comigo. Eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas? Talvez é por isso que eu não prospero, porque eu simplesmente vou deixando a vida, e daqui a pouco estou sobrevivendo. Quando a Bíblia fala que os filhos de Deus não pegariam emprestado, mas teriam para emprestar. Se eu não estou tendo para emprestar, tem alguma coisa errada no meu processo profissional, na minha vida. Talvez eu não ouvi, Deus me deu um talento, me deu uma qualidade, talvez eu estou no lugar errado, fazendo a coisa errada, na hora errada. Mas eu não paro para ouvir, para me reprogramar, para me reinventar. Né? 4. Como é que está a sua saúde? E saúde sempre tem 3 pontos para mim: espírito, alma e corpo. Sabe por quê? Essas 3 coisas dependem do que você se alimenta.
A sua saúde espiritual depende do que você come. Que tipo de conversa que você tem? Que tipo de programa que você assiste? Que tipo de relacionamentos você tem? Influencia a sua fé. Assim como influencia a sua alma. Eu vejo pessoas muito... eu tenho visto um grupo de pessoas cada vez mais desestimulada, desacreditada. Sabe o que a Bíblia fala? Que no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Porque ia aumentar muito a descredibilidade. As pessoas iam entrar em descrédito para nós. E eu entendo, irmãos, o pecado está multiplicando. Mas você não pode ser esse tipo de gente. Porque você é filho de Deus, você foi chamado para trazer esperança para as pessoas. Você foi chamado para influenciar pessoas. Você foi chamado para mudar pessoas. Mas antes de você mudar as pessoas, você precisa mudar. E você não vai mudar dependendo do quem você tem andado antes de mudar. Porque essa influência lhe faz mal e te impede de mudar. A minha saúde espiritual, eu te garanto, se você andar com homens e mulheres que têm fé, você tem fé. Se você andar com homens e mulheres incrédulos, descrentes, você vai perdendo a fé. Se você andar com homens e mulheres esperançosos, você cria esperança. Pessoas felizes. Um dos motivos que eu casei com a minha esposa, eu sou paulista, né? Cresci classe média paulista. Classe média paulista é um pouco complicado, porque o rapaz, eu fiz uma boa faculdade, Morumbi, fiz comunicação social, e o rapaz de classe média em São Paulo é o seguinte: você não tem um pai rico para te sustentar, é treta ser alguém aqui em São Paulo, a concorrência é absurda, todo mundo é profissional, não tem vaga para todo mundo, então você tem que ser bom. Você tem que ser bom e acabou o assunto. Se você não for bom, tu vai pegar um empregozinho de segunda e não vai ter as coisas. Então você cresce com o tempo inteiro está competindo, o tempo inteiro está tendo que realizar, o tempo inteiro está vendo o seu lado, e a vida fica pesada. A vida fica pesada, né? Eu entrei na faculdade e já era pau na faculdade, já que tinha que ser o melhor, porque você tem que ser o melhor, porque você tem que pegar o estágio, porque tem briga para pegar o estágio, porque você não entrar, depois você vai arrumar emprego aonde, vai ser como, aquele negócio, você tem que ter seu carro, e você tem que ter sua casa, e você tem que ter o salário, e você tem que se vestir bem, porque... É muito diferente de Rio de Janeiro, que é mais tranquilo. Amo o Rio de Janeiro. Conheci minha esposa. Cara, a alegria dela, a risada dela, como ela via a vida, era muito diferente de mim. Eu me apaixonei por isso. Uma pessoa que tinha um olhar crédulo, um olhar, ria até das tragédias. Eu fazia de cada problema um problemão. Ela herdou isso do meu sogro que está aqui. Meu sogro é essa pessoa também, cheia de esperança, né? Eu nunca vejo ele reclamar, sempre está, né? Filho de peixe, peixinho é. Mas eu me apaixonei por aquela risada espalhafatosa, aquele senso de alegria das coisas. Porque senão, irmãos, a vida é o seu quê? Cinza. A vida do paulista é meio cinza. A vida do carioca já tem uma praia que ele vai trabalhar, olha ali, ele tem motivo para agradecer. Você não percebe. Tem o lado bom, tem o lado ruim dessas culturas regionais. Tem prós e tem contras. Mas a verdade é que a nossa cultura tem que ser a do céu. A gente não é paulista nem carioca, a gente é cidadão do céu. A gente tem um Deus que veio dar uma nova vida. E muitas vezes a gente entra nesses esquemas de cultura, de regionalização, de mentalidade familiar,
herda um espírito de miserável de uma família, herda um espírito crítico da outra, herda um espírito passivo da outra, herda um espírito talvez até ganancioso demais da outra, e a gente não percebe, vai sendo levado por essas coisas que não são legais. Com quem você tem andado? Talvez você não tenha saúde emocional, porque você anda com muita gente problemática, tóxica na sua vida. Ela precisa da sua ajuda, mas ninguém pode ajudar sem primeiro estar transformado. Não estou falando que temos que abandonar as pessoas. Nós precisamos saber o limite em que devemos estar conectados, porque se não for para influenciar, não podemos ser influenciados. Mas você precisa fechar para balanço. O quanto essa amizade esse ano me ajudou. O quanto eu influenciei, o quanto eu fui influenciado nessa relação. Porque a sua saúde emocional e espiritual tem a ver com isso. Você anda com crente, fica mais crente. Anda com descrente, fica mais descrente. Anda com pessoas felizes, realizadas, cheias de fé, você se torna feliz, realizado, impulsionado, esperançoso. E também, senão você também anda para trás. Você anda com pessoas que não gostam de fazer exercício, você também fica preguiçoso. Você anda com pessoas que comem mal, você também come mal. Você anda com pessoas que não têm responsabilidade com o sono, responsabilidade com a saúde. Você também não tem responsabilidade com o seu sono, com a sua saúde, com a sua alimentação. Você não percebe. Como está a sua saúde? Que nota você dá para a sua saúde? Faz o seguinte, sai daqui, arruma uma escadaria hoje, sobe 10 lances de escada aí correndo. E dá a nota. Se chegar lá com a língua no pé, tá ruim. Vou começar a subir escada, vou começar a fazer um exercício, vou começar a cuidar da minha saúde, porque estão falando aí que vem outra pandemia. Todos os líderes mundiais estão falando. Todos. Se você não está olhando, você está de bobeira. Próximos 2 anos vai acontecer outra coisa no planeta. Você está se preparando financeiramente, emocionalmente, fisicamente, relacionalmente? Você tá conectado como? Pastor, pelo amor de Deus, pastor, está jogando praga? Irmãos, ninguém está com praga de nada, aconteceu. Pode acontecer de novo. Agora, antes nós éramos desavisados. E hoje? Vamos ser pegos de surpresa? Não, hoje temos que cuidar mais da saúde. Nós temos que ter reservas. Nós temos que ter amigos firmes para essa hora. Nós temos que ter um espírito pronto, um espírito vivo, um espírito alerta. Temos que ser vigilantes. Ah, mas que pressão. Não, pressão não, irmãos. Eu estou falando de uma maneira saudável, sabe? Não estou aqui querendo criar um alerta de nada disso. Eu só quero estar pronto. Eu só quero estar pronto. Eu quero espiritualmente estar pronto, emocionalmente pronto, fisicamente pronto, profissionalmente, financeiramente. Eu quero estar pronto para qualquer que venha a ser a adversidade que se encontra na minha frente. E eu nunca vou estar pronto sem processos, sem essas consciências claras de cada área da minha vida, né? Temos que nos alimentar melhor, alimentar comida, amizades, porque você está pondo para dentro, tudo que você bota para dentro está te alimentando. Eu tenho escolhido muito as pessoas que eu converso. Tem coisas que você não pode escolher, faz parte do trabalho, faz parte do dia a dia. Então eu estabeleço limites nessa relação de comunicação. Eu tenho compensação. Se o meu dia é muito difícil, eu vou botar um louvor, eu vou adorar um pouco mais, eu vou fazer uma oração mais longa hoje, vou ter mais... Para quê? Para compensar? Tem dias que eu preciso ir para casa e dormir mais cedo. Senão é um burnout que eu vou ter. Tem dias que eu ligo para o pastor Júnior,
ligo para certas pessoas e falo, cara, eu estou precisando conversar. Estou chateado, fiquei triste. Tem dia que eu ligo para o pastor André. Essa semana, umas 3 vezes eu liguei para o pastor André. Pastor André é meu amigo há mais de 30 e tantos anos. A gente se conhece de jovenzinho. Me conhece muito bem, sabe muito bem como meu coração é, minha cabeça. Essa semana eu liguei para ele, eu me lembro agora claramente de 2 momentos. Eu liguei para ele e falei, André, eu preciso abrir meu coração, eu queria a sua opinião, se eu estou errado, se eu não estou, se eu estou exagerando, por favor, me dá a sua opinião, porque eu não estou legal com o que aconteceu. Ele falou, pastor, isso aí realmente não foi legal não. Pastor, não liga para isso aí não, isso aí é bobeira, isso aí é assim mesmo, a gente já tem que se preparar que isso não vai ser. Você precisa de pessoas assim, pessoas que te fazem bem, não pessoas que chegam, já vem te trazer uma bacia de pepino para você descascar. Mas se você não para, e não fecha para balanço, daqui a pouco você está entrando de gaiato no navio, não é assim? Entrei pelo cano. Não é assim que a música é? Os novinhos nem sabem dessa música, a música só de velho, só velho sabe isso. Tem uns 30 anos essa música. Não? Mas é assim. A gente não... Por isso que todo ano eu faço questão de ter esse culto. Porque Deus tem coisas grandes para a sua vida, cara. Mas a sua vida é fruto da sua fé. A sua fé é que determina as suas escolhas. E as suas escolhas é que consolidam os resultados. Então, vamos avaliar o que fizemos. Vamos avaliar o que deixamos de fazer. Vamos olhar para as coisas boas. Mas também vamos olhar para as coisas ruins, né, que aconteceram. E aí vamos tomar decisões corretas para evitar que os mesmos erros aconteçam, que os acertos se multipliquem. Porque eu li lá no começo, desenvolvei a vossa salvação com temor. Eu vou desenvolver minha salvação. Deus quer me salvar em todas as áreas. Eu vou com o Senhor, falo, Espírito Santo, me ajuda aqui, ó. Bora, vamos arrebentar. Vamos ser filho de Deus, sal da terra, luz do mundo, no meio de uma geração que está perdida aí. Vamos escrever uma história relevante. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Irmão, não fica chorando não, porque já passou. Tem gente que é meio melancólica. Aí ele faz aquela avaliação. Oh vida, oh céus, oh azar. Irmão, azar nada, você veio no culto, ouviu o que você precisava ouvir. E o que você precisa ouvir não é o que você fez errado, é que dá para dar certo. Porque o errado já foi, uai. Vamos acertar. A gente tem Deus, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem amigos, a gente tem igreja, a gente tem o tempo. Vamos acertar. Correção de rota, remir o tempo. Então, se você é mananciais, você já sabe, o resto da sua vida, julho, dezembro, fecha para balanço. Agora, se você quer ser um acelerador de resultados, todo mês fecha para balanço com a sua esposa. De maneira simples, processo simples. Sabe uma coisa que eu tenho conversado muito com os pastores, vou terminar. Já sabe que pastor fala isso, é mais 30 minutos. Eu tenho falado para eles, antigamente, você ser pastor de igreja, você tinha tempo, as coisas aconteciam, você tinha tempo, a dinâmica era outra. Há 30 anos atrás, uma igreja de 1000 membros era uma mega igreja. Hoje uma igreja de 1000 membros é pequena. Nós temos várias igrejas de 1000 membros. Mananciais, aqui nós temos várias igrejas com mais de 1000 membros. Só que na Barra nós temos mais de 3000. Antigamente, há 20 anos atrás, isso era uma mega igreja.
Então a dinâmica da vida ficou muito diferente em 2 décadas. Então a gente está tendo que aprender a se adaptar às mudanças, da aceleração das coisas. Então eu falo, irmãos, os valores são imutáveis na nossa vida, mas os processos, eles são mutáveis, eles precisam ir sofrendo avaliações e ajustes, os processos. Os valores nunca mudam, os processos, sim. A sua vida, você não vai abrir mão dos seus valores, mas será que processos que você funcionavam, continuam funcionando com a dinâmica que está hoje? Reavalie. Não tenha medo de mudar processos. Só não mude os seus valores, a não ser que eles estejam errados. Mas eu acredito que não. Eu acredito que a maioria de nós tem bons valores, mas não percebemos que os processos já ficaram inoperantes, ineficazes e de risco, né? É aquilo. Antes eu construía a mão de obra que eu tinha para construir uma casa de 1 andar e as ferramentas é muito diferente da mão de obra do que eu preciso para construir um prédio. A sua vida não é mais uma casinha de 1 andar. Sua vida expandiu, cresceu. Está na hora de nós trabalharmos os processos. Amém? Amém. O Senhor te abençoe. Quero orar com você agora. Fique de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra que é de cuidado. Amém, irmãos? Consegue perceber que é cuidado? É cuidado de Deus conosco. Senhor, queremos orar e pedir, Espírito Santo, que o Senhor seja esse mestre, esse que vem nas nossas reuniões familiares, como casal, como família, trazer luz sobre os nossos processos, trazer luz sobre os nossos valores, e tira de nós o medo da crítica, tira de nós todo o senso de frustração, que nós não saiamos frustrados da conversa, mas saiamos esperançosos, sabendo que o Senhor com essa palavra está dando chance de remirmos tempo, de conquistarmos coisas, de avançarmos, de retomarmos, de acelerarmos. Senhor, há tantas fases diferentes aqui neste salão. Um precisa retomar, o outro pode acelerar, o outro precisa recomeçar. Não há problema, Senhor, eu creio que o Teu Espírito, eu te peço pela Tua misericórdia, Espírito Santo, nos ajude na fase que estivermos, a não pararmos, a não nos conformarmos com este mundo nem com a nossa vida, sabendo que há uma grande vida esperando, porque o Senhor nos levantou para sermos testemunhas vivas do Teu poder operando em nós. Faz isso, é a minha oração, por mim, pela minha casa, pela essa igreja e pelos meus irmãos, em nome de Jesus.